de Jesus segundo o relato de Lucas. Eita, quem fala assim é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Evangelho de Jesus segundo o relato de Lucas. Lá em Lucas você vai abrir no capítulo 5. Quem encontrou, diga assim: sou salvo. Quem não encontrou, diga eu também. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Nós vamos ler do versículo 29 até o versículo 38. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar dos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga: pra te adorar, pra te adorar. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: então Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eles lhe perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus,
mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então contou-lhes esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos ou em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um domingo, Senhor Deus, consagrado ao Senhor. Paizinho querido, eis-me aqui. Faz, Senhor Deus, da minha vida como o Senhor quer, de acordo com o teu querer, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. Que eu não venha atrapalhar aquilo que o teu Espírito Santo deseja fazer nessa noite, mas que a boa semente que será lançada, ela venha, Senhor Deus, gerar frutos, Senhor Deus, frutos em abundância na vida dos teus filhos. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus ele veio a essa terra para ele causar um alvoroço no sistema religioso da época. E Jesus ele estava nessa passagem que nós lemos, rodeado de pecadores, rodeado de publicanos. Esses dois grupos eram desprezados pela sociedade. Esses dois grupos, eles não faziam parte de uma boa parte da sociedade da época. E quando nós pensamos em pecadores, quem eram esses pecadores? Por que eles não se misturavam? Por que os fariseus, os mestres da lei, as pessoas tidas como homens bons da época, homens que chegavam e oravam nas esquinas das cidades, homens cheios de suas sabedorias, cheio das suas convicções, mas que simplesmente eles desprezavam certos grupos de pessoas. Quem eram esses pecadores? Homens que eram pobres na época, eram desprezados pela sociedade. Talvez naquela mesa lá onde Jesus estava para comer, não estivessem mulheres sentadas, mas talvez estivessem mulheres rodeando aquele lugar. Talvez mulheres que eram adúlteras. Quem era esse povo? Para que os fariseus olhassem e repudiassem esse povo. Jesus também estava ao redor de publicanos. E eu já falei aqui em uns 2 cultos, quem eram esses publicanos? Homens levantados pelo governo de Roma para cobrar impostos aos comerciantes. Só que além deles cobrarem esses impostos, eles também extorquiam as pessoas. Eles eram corruptos, eles enriqueciam às custas dos outros, de forma ilícita, de forma vergonhosa, a ponto das pessoas olharem para aqueles homens que eram conhecidos como publicanos e compará-los a ladrões.
E ninguém queria por perto, apesar deles serem ricos, ter uma condição financeira favorável. Mas mesmo assim, eles não queriam saber daquele grupo de pessoas, porque simplesmente eles roubavam os comerciantes. Só que, meus irmãos, Jesus ele veio para confundir a mente de quem se achava sábio. Jesus ele veio confundir a mente daqueles que se achavam merecedores e se achegar a Deus, e que somente eles é quem podiam se achegar a Deus. Mas Jesus, meus irmãos, ele não faz acepção de pessoas. Jesus ele pegou aquela parcela da população que era desprezada, que era colocada de escanteio. Ele disse: ei, venham comer comigo, porque da mesma forma que aqueles homens se acham dignos, que não eram dignos coisa nenhuma, mas da mesma forma que eles acham que tinham valor, vocês têm valor da mesma forma para mim e para Deus. Irmãos, Jesus, em nenhum momento em que nós lemos nas Escrituras, Jesus ele desprezou alguém por sua condição financeira. Jesus ele não desprezou ninguém por sua condição social. Pelo contrário, Jesus até que via os pecadores, mas quando ele tinha a oportunidade para falar, e quando vinha uma cura junto daquilo, ele dizia: ei, perdoados estão os teus pecados, como ele falou para aquele homem que estava numa maca, que desceu de cima de um telhado. Mas os fariseus olharam para Jesus e disseram: quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Ele não é Deus, isso é blasfêmia. E Jesus disse: você acha que é mais fácil eu dizer o quê? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? E só para ele mostrar quem ele era, porque Jesus é desse. Jesus disse: olha, além de dizer que os pecados deles estão perdoados, meu filho, levanta e anda, pega a tua maca e vai-se embora. Esse é Jesus, irmão. Esse é o Jesus que olha para uma mulher que foi pega em adultério, e ele com seu rosto olhando para o chão, e já cercado de fariseus, homens querendo apedrejar aquela mulher, ele levanta e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas ele não olhou para Maria Madalena e disse: ei, continua vivendo da mesma forma, que está tudo certo. Não, ele olhou para ela e disse: ei, vai e não peques mais. Jesus ele estava demonstrando para aqueles homens que se achavam tão dignos, tão respeitados, tão letrados, que os pecadores e publicanos e todo aquele que se arrependesse dos seus pecados era digno de estar no reino dos céus. Só que, meus irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de quando eu era menino, e eu estava lá pro lado da capital do Assaré. Como Deus me lembra de Assaré, lugar grande, difícil de se perder. 30 anos atrás, se hoje Assaré já não está grande, imagine 30 anos atrás. Mas eu amo a minha cidade. Isso é só brincadeira, amém? Teve um dia que veio uma conterrânea minha aqui. Aí ela disse assim, cutucou a pessoa que estava do lado, não sei nem se ela conhecia. Ela disse: se ele falar mal da Sara, eu levanto e vou embora. Ficou com ódio.
Mas eu amo Assaré. Por isso que eu digo que lá é a capital. Tarrafas é região metropolitana. Mas eu me recordo quando eu era criança. Meus irmãos, tem coisas que marcam a nossa vida. E na época em que eu era criança, eu acho que eu tinha uns 6 anos. Meu pai, ele é advogado, a minha mãe, ela é dentista. Hoje não tem mais esse negócio, hoje todo mundo, e tem que ser assim, ainda não mudou 100%, mas naquela época, irmão, quando dizia assim, é um advogado, as pessoas pensavam que era um parente do presidente da república. É uma dentista, meu Deus do céu, é um médico, meu Deus do céu. Então as pessoas olhavam como se aquele povo que tinha títulos fossem pessoas que estavam acima das outras. E eu me recordo demais, irmãos, quando tinham momentos em que, entre aspas, a alta sociedade de Assaré, você imagina a alta sociedade de Assaré 30 anos atrás. Mas quando aquele povo se reunia, irmãos, eu me recordo e eu glorifico ao Senhor, porque eu não vi isso da minha casa, não vi da minha mãe e do meu pai, porque talvez se eu tivesse visto, eu teria copiado essa coisa horrível. Porque eu me recordo que pessoas, quando nós estávamos reunidos lá e tinha crianças, e esses adultos que eram tidos como pessoas da alta sociedade, quando chegava uma pessoa que tinha uma condição financeira inferior, eles olhavam com um olhar de desprezo. Se sentasse na mesa, ficava um cutucando o outro. Como se dissesse assim, quem é esse? Quem é essa que acha que pode estar sentado aqui no nosso meio? E aquilo ali, meu irmão, ficou marcado na minha mente. Aquilo ali eu olhava e dentro de mim mesmo, uma criança, eu tinha um entendimento que aquilo ali era uma coisa horrível que estavam fazendo. Por isso que quando eu era criança, eu não me relacionava com os meninos que eram os filhos das pessoas que tinham condições em Assaré. Eu achava bom me relacionar. Era quando eu olhava que eu vi que não tinha condição nenhuma, que era o mar que estava lascadinho ali. Ali era aquele que eu me aproximava, porque na minha mente de criança eu achava que eu ia fazer ele se sentir mais valorizado. Isso foi muito forte durante toda a minha vida. E quando eu fui crescendo, que eu fui tendo as minhas amizades na minha adolescência, meu pai muito preocupado, todos os meus amigos, irmãos, eram os mais pobres que tinha. Eram os que tinham menos condição. Quando eu ia para a casa do meu tio para a gente andar a cavalo, era para ir para o sítio, ninguém queria ir, mas eu queria estar no meio dos tratadores dos cavalos, e a gente ia para o sítio. E eu acordava assim, criança eu já não queria acordar cedo, mas quando era no dia de ir para o sítio, 5 da manhã eu já estava em pé. E aí minha mãe preocupada, aquela coisa de mãe, filho caçula, uma babagem maior do mundo. E ela dizia assim, meu filho, leva um biscoitinho. Eu disse, eu não quero biscoito não, mãe. E aí eu saía e ia com eles lá para o sítio, lá para a serrinha. E quando chegava lá, irmão, a fome que eles passavam era a fome que eu passava. Na hora que batia a sede, que ninguém aguentava mais nem dizer um ar, porque não saía, a boca seca. No cacimbão que a gente encontrava água, a gente bebia. Bebia igual tomando café, Lana. Como? Porque dentro da água era martelo demais. Aí era tomando assim, quando ia tomar um gole, ficava assoprando. Para o martelo não descer para a barriga. Mas estou vivo e saudável. Não criei barriga d'água. Aqui é de gordura mesmo essa. Mas meus irmãos, quando eu estava vendo essa passagem de Jesus,
Eu disse, meu Deus, assim, Deus, ele já veio lá na frente. Só que Jesus, irmãos, ele estava mandando naquele momento um recado para todas as pessoas na época. Jesus, ele estava dizendo, ei, que a lei de Moisés estava se cumprindo nele. Ou seja, eles precisavam passar por uma metanoia, passar por uma mudança de mente. Aqueles homens que estavam lá criticando porque Jesus estava sentado com pecadores e publicanos, eles precisavam, meus irmãos, enxergar que Jesus era o Cristo, que Ele era o Messias que eles tanto esperavam. E quando Jesus vai lá para o final dos versículos que nós lemos, e Ele disse, ei, não tem como colocar um remendo de roupa nova numa roupa velha, porque o tecido velho não vai sustentar aquele remendo de roupa nova, e ele vai se romper. Não tem como colocar um vinho novo dentro de um recipiente de couro velho, dentro de um odre velho, porque se colocar, ele vai fermentar e vai romper a vasilha de couro velha. Jesus estava querendo dizer, irmãos, que aquele povo precisava de uma transformação, não só interna, mas de uma transformação também externa. Aqueles homens, irmãos, eles ficavam nas esquinas para mostrar para as pessoas que eles estavam orando, que eles estavam dedicando um tempo da sua vida, do seu dia para Deus. Se você for e colocar hoje no YouTube, colocar assim, Muro da Lamentação, ao vivo, você vai ver que vários homens vão estar lá orando, orando sem cessar. Mas Jesus, quando olhava para aquele povo, ele dizia assim, hipócritas, vocês fazem isso não é porque vocês querem intimidade comigo, não é porque vocês querem estar comigo, vocês fazem para mostrar para os outros que vocês estão fazendo. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Quanto de um fariseu nós carregamos dentro de nós? Pastor, está me chamando de fariseu. Não, irmão, não estou te chamando de fariseu. Mas muitas vezes nós carregamos dentro de nós características de um fariseu. Quanto de um fariseu nós carregamos dentro de nós? Quando demonstramos orgulho, quando nós demonstramos altivez, quando a nossa religiosidade, ela fala mais alto do que os princípios da palavra de Deus. É quando a sua justiça, irmão, que a palavra diz que a nossa justiça ela é tida como trapo de imundícia. É quando a nossa justiça quer ficar acima da justiça de Deus. Quando nós demonstramos uma santidade fingida. Quando nós desprezamos as pessoas. Quando nós julgamos as pessoas. Mesmo tendo nosso telhado de vidro. Sabe, irmãos? Quantas vezes nós não estamos para julgar o pecado do nosso irmão? Muitas vezes até condenamos o nosso irmão para o lago de fogo, para o inferno. Mas ninguém sabe que o nosso telhado está rachado, já caindo. Porque a gente começa a cometer coisas que estão escondidas aos olhos das pessoas. Mas a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus estão para contemplar os maus e os bons. A palavra do Senhor diz que não importa se você está nos mais altos céus ou no mais profundo abismo, porque lá Ele está. O profeta Elias, quando estava fugindo de Jezabel, o Senhor mandou ele ir, vai, enviou até um pão assado. Vai, Elias, vai, caminha, porque a tua jornada é longa.
Só que no meio do caminho Elias pegou e entrou dentro de uma caverna. E Deus não tinha pedido para Elias entrar em caverna. E ele entrou lá por 2 motivos: para fugir de Jezabel e para fugir dos olhos do Senhor. Mas quando ele chega lá dentro daquela caverna, Deus diz assim: ei Elias, o que é que tu está fazendo aqui? Sai dessa caverna, porque eu não te chamei para ficar em caverna. E quando nós julgamos as pessoas, irmãos, demonstra que nós temos algo de fariseu dentro de nós. Quando nós falamos do nosso irmão, quando falamos que amamos alguém, mas no fundo nós só queremos aquela pessoa até o momento que ela nos serve. Quando aquela pessoa não tem mais nada para nos oferecer, nós descartamos ela. Ah, eu estou com fulano, eu estou com fulano, eu estou com fulano. Mas se ela não tiver mais nada para oferecer, você descarta ela. Quanto de um fariseu nós carregamos dentro de nós? Irmão, Jesus, ele não trabalha com obra incompleta. Jesus, ele não trabalha com remendo. Ele trabalha com vestes novas. E ele tem vestes novas disponíveis para mim e para você. Jesus, ele não trabalha com remendo não, irmão. Ele não trabalha com remendo. Existem áreas na nossa vida que nós insistimos em estar remendando. E não permite que Jesus haja da forma que Ele quer agir. Mas irmãos, chega de querer remedar o homem velho. Chega de querer remedar a mulher velha. Chega de querer pegar das roupas novas do Evangelho para remedar o que tem de velho dentro de você. Jesus diz na sua palavra que todos nós estávamos perdidos, caídos da graça de Deus. Deixa Ele trocar as tuas roupas, irmão. Deixa Ele te dar roupas novas. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 5:17, que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. O que é que você quer de Jesus? Remendo ou renovo? O que é que você quer dele? Que ele remende você nas áreas que você não deixa ele lhe transformar por completo? Ou você quer ser renovado por ele? Renovo, irmão, significa esse prefixo RE. Depois é novo. Ele quer fazer novo de novo. Jesus, ele não pega, irmão, nenhum vaso nas suas mãos que está trincado, que está quebrado e remenda ele não. Ele pega aquele vaso que está quebrado e trincado e ele coloca na sua olaria de novo. E ele vai jogar água. Ele vai fazer com que o Espírito Santo venha mais. E ele vai transformando você em um novo vaso, em um vaso de honra. Aleluia. Só que, queridos, quando nós falamos em remendar o velho homem, nós falamos sobre pecado. E lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 14, diz que nós pecamos quando nós somos atraídos e engodados pelo nosso próprio mau desejo. Vou repetir. Lá em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 14, ele diz que nós pecamos quando nós somos atraídos
e engodados pelo nosso próprio mau desejo. Ei, irmão, chega de colocar a culpa nos outros pelo pecado que você anda cometendo. Chega aquela mulher e diz assim: pastor, eu caí de novo com aquele homem. Mas pastor, é porque ele não para de me ligar. É nos meus pés, nos meus calcanhar 24 horas. Aí eu acabo cedendo. A culpa é dele, pastor. Chega o homem e diz assim: pastor, eu sei que aquela mulher, ela não é a mulher para mim. Mas ela fica constantemente atrás de mim, mandando mensagem. De repente aparece lá em casa. Eu não quero não, pastor, mas não, irmão. A palavra do Senhor diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 7: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe por que você anda cedendo, meu irmão e minha irmã? É porque você já está sendo atraído e engodada pelo próprio mau desejo que já existe em você. Não tem como ficar mais colocando a culpa, terceirizando a culpa pelos seus pecados. Assuma a responsabilidade. Ore a Jesus e diga assim: Jesus, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. A tua palavra diz que na minha fraqueza opera o teu poder. Aleluia. O problema, irmão, é porque você, quando não reconhece a sua fraqueza, você fica querendo remendar toda semana o mesmo pecado. Ah, pastor, eu pequei. Pronto, meu filho, então vamos colocar um remedinho aí nesse buraco. Só que na outra semana você peca de novo e coloca remendo de novo, e de novo, e de novo. Mas chega, irmãos, de tratar somente o efeito, nós precisamos tratar a causa também. Quando a gente trata o efeito, a gente fica massageando. Ai, o bichinho. Ai, a bichinha, vamos passar aqui um remedinho aqui de roupas e santidade. Aqui nesse velho homem, nessa velha mulher. Não, irmãos. Nós precisamos, de uma vez por todas, querer parar, assim, a gente tem que parar de olhar só para o efeito e precisamos olhar para a causa, tratar a causa. Não há mais tempo, irmãos, de ficar buscando remendo. A hora é de resistir ao diabo e receber as vestes novas vindas dos céus. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Chega de brincar com o evangelho, irmão. As pessoas querem vir para a igreja e querem que o evangelho é quem se move de acordo com o que ela é. Ei, Jesus, se molda aí do jeito que eu sou, viu? Não, irmão. Nós é quem precisamos nos moldar ao evangelho. Quer vir para Jesus, irmão? Quer vir para Jesus, irmã? Renuncia o teu pecado. Renuncia os teus desejos, aquilo que desagrada o coração do Senhor. Chega de ficar negociando a tua salvação com coisas aqui dessa terra, com coisas passageiras. Chega de ficar pegando os teus desejos e colocando os teus desejos acima daquilo que Deus quer para a tua vida, acima da vontade dEle. Todos nós temos as nossas mazelas, irmãos, as nossas fraquezas. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 7, que existe uma luta insana entre a carne e entre o Espírito. Entre o Espírito com a carne com o Espírito.
É uma luta insana, é um ringue diário. Só que vai vencer essa guerra, meu irmão, essa luta, todos os dias quem você alimentar mais. Vai vencer essa guerra, irmão, se você se posicionar na palavra do Senhor e decidir por Ele. Porque Ele já decidiu por você. Ele já amou você primeiro. Ele já pagou o preço naquela cruz, pela sua vida, pelos teus pecados, pelos meus pecados. Então o que basta para você agora, irmão, é se posicionar. Toma um posicionamento, irmão. Não se distraia com as pessoas andando de um lado e para o outro. Se concentre na palavra, porque isso é o inimigo querendo te tirar do foco mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E você não deixa que a palavra chegue na tua vida. Não negocia mais a tua salvação. Jesus já está às portas. Jesus já está pronto, irmãos, para descer na hora que o Pai determinar. E nós não sabemos quando será o dia nem a hora. Quem vai querer subir com Jesus quando Ele vier as nuvens, irmãos? Aleluia. Não negocie, irmão. Abre aí a tua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 22 ao versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Opa. 23. Para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns com os outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, o que roubava, não roube mais, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Não podemos mais tratar o pecado em si, irmão. Precisamos arrancar as raízes do pecado. É igual, irmãos, quando nós estamos com dor de cabeça. Hoje eu estava com enxaqueca. Eu falei tanto de enxaqueca de manhã, que quando foi na hora do almoço eu estava com enxaqueca. Aí quando você está com dor de cabeça, a primeira coisa que você faz é o quê? Toma um analgésico. Toma um remédio para dor de cabeça. No meu caso é enxaque. Passa o enxaque para dentro. Por quê? Porque você quer e eu quero tratar a dor. Mas a dor de cabeça, irmão, ela vem de algum lado. Tem alguma coisa que está em desarmonia no teu corpo. No meu corpo. E hoje quando eu estava em casa, eu disse para a pastora Andresa, eu acho que eu já sei o que foi. Mas estava sem jeito, já tinha comido.
Mas, irmãos, nós precisamos tratar as raízes, e arrancar a raiz dói. Porque quando você arranca a raiz, irmão, a raiz ela não vem só de um canto, não. Ela está cheia de ramificações. E quando você puxa aquela árvore, vem tudo com ela. E você precisa extirpar da tua vida, tirar por completo aquilo que faz você se afastar de Deus. O problema, irmãos, é que nós queremos tratar e solucionar aquilo que está visível aos olhos das pessoas. Você quer tratar aquele pecado que muitas vezes as pessoas olham e identificam, mas é aqueles pecados que você anda cometendo que ninguém vê. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, no capítulo 5, capítulo 6, que Ele chama a mim e a você para ir para o quarto secreto, fechar a porta, orar em secreto, e o Pai que vem em secreto vai nos recompensar. Só que o quarto secreto, irmão, muitas vezes está sendo usado para outra coisa. No quarto secreto você se tranca, ninguém está te vendo, mas os olhos do Senhor estão vendo você. Coloque isso na tua mente, irmão. Nós conseguimos até por um tempo enganar as pessoas, mas o Senhor nós nunca vamos conseguir. Nós nunca conseguiremos, nós somos tolos, irmãos. Como diz Tiririca, nós somos abestados. Porque a gente acha que a gente está fazendo escondido, e só que ninguém faz nada escondido. Você esconde dos olhos das pessoas. Aí a palavra diz: não há nada oculto que não seja revelado. Aí é revelado. Só que antes de ser revelado, irmão, o Senhor já está vendo, ó, há muito tempo. E aí você quer esconder das pessoas, indo para o inferno, descendo nas profundezas. Só que, irmãos, Jesus, Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso, livre acesso ao Pai. Existia um véu, irmão, e a gente está falando de roupa nova e roupa velha. Existia um véu antigo, irmãos, mas Jesus veio para rasgar aquele véu, para que eu e você tenhamos acesso ao Pai novamente. Ele veio para nos reconciliar, irmãos. Ele veio para pegar aquele véu antigo, o véu da lei, da idolatria a Moisés. E Ele disse: olhe, eu sou o Filho unigênito do Pai. É através de mim. Arrependam-se e se voltem para mim. É através de mim, irmãos. Nós não somos pontes. Nós fazemos o que com vocês? Nós queremos apontar você para a ponte que é Jesus. Ele é a ponte que nós precisamos passar e ter acesso ao Pai. Se você quiser, só você querer, irmão, a gente pega na tua mão e te mostra Jesus, te apresenta Jesus, te mostra todo o poder que esse Jesus tem para Ele transformar toda e qualquer vida. E esse Jesus, Ele está aqui nessa noite, e Ele quer transformar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Chegou o momento, irmãos, em que você precisa pegar as roupas brancas, mas que hoje estão amareladas, sujas de lama, sujas de pecado. Chegou a hora de você pegar essa roupa e não mais colocar a Vênus nela. E você não colocar mais a que boa na tua roupa. Mas chegou o momento, irmãos, de você colocar o maior alvejante que já existiu nessa terra, chamada de sangue do Cordeiro.
Até que um dia, irmãos, aconteça com você igual aconteceu com homens que estão descritos na palavra de Deus. Onde as pessoas vão olhar para vocês e dizer assim: quem é aquele? Quem é aquela que está com vestes tão brancas e reluzentes? Quem é aquela pessoa? Eu não acredito que ali é fulano. Olha como fulano está mudado. Olha a transformação que Deus fez na vida de fulano. O maior testemunho, irmãos, não é o testemunho falado, é o testemunho vivido. É a tua vida. Muitas vezes você não precisa falar nada. Eu não preciso, irmão, estar mandando recado no Instagram, mandando mensagem no WhatsApp. Para as pessoas que me conheciam antes, elas já estão vendo. E eu sei que através da minha vida e através da sua vida, pessoas são tocadas para se aproximarem, serem atraídas para a presença de Deus. Esse é o testemunho vivido que nós temos que apresentar. Ah, pastor, mas crente não peca não. Peca, irmão. Só que tem uma diferença quando o crente pega. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se pecardes, se porém alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Se confessarmos os nossos pecados, irmãos, Ele é fiel e justo para purificarmos de todo pecado. Ele é fiel e justo. Nós temos um advogado, irmãos. Só que esse advogado, ele não quer remedar a sua vida. Ele quer recompor a sua identidade espiritual. Chega de viver nas mesmices. Lá em João no capítulo 3 existia um homem chamado de Nicodemos. E quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, Nicodemos era um mestre da lei. E Jesus disse assim: ei Nicodemos, importa que você nasça de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bota no 4, por favor. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. E Jesus respondeu: ei Nicodemos, em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus estava dizendo: ei Nicodemos, é lógico que não tem como você entrar novamente para o ventre da tua mãe, mas para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo, deixar os embaraços da vida, se arrepender e colocar a tua vida em santidade para você ver ao Senhor. Nicodemos, ele estava fazendo um convite a Nicodemos: ei, deixa essa tua vida de fariseu, Nicodemos, e vamos viver algo novo. Eu tenho algo novo para a tua vida. Eu não quero remendar aquilo, Nicodemos, que tu anda fazendo que me desagrada. Eu quero te renovar por completo, porque não há nada na nossa vida antiga, no nosso velho homem, na sua velha mulher, que você possa trazer de bom para a sua vida nova. Nada, irmãos. Não há nada que eu e você possamos trazer de quem nós éramos ou de quem você ainda é. Jesus, Ele quer renovar você por completo. Chega, irmãos, de remendar o teu casamento. Chega de querer colocar, irmão, só uma colinha naquilo que já está se rompendo. Não há mais tempo, meus irmãos, para remendo. Jesus, Ele quer restaurar o teu casamento.
Ele quer fazer você de um homem e de uma mulher que agrade o coração dele. Chega de fazer remendo na tua vida espiritual. Chega de fazer remendo na tua vida ministerial. Chega de fazer remendo na tua inconstância, irmão. O problema, irmãos, é que hoje você quer Jesus. Amanhã você já não quer mais. Ou você quer Jesus até o dia que Ele dê aquilo que você está procurando. Você quer usar, abusar e descartar Jesus, irmão. E você não está fazendo isso com qualquer pessoa, não. Você está fazendo isso com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Aquele que veio, o Filho único do Pai. O único que Deus poderia mandar para morrer por mim e por você. E que morreu naquela cruz, Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, levando com Ele todas as nossas transgressões. Tudo que era para mim e para você, irmãos, Ele sofreu naquela cruz. Sofreu no trajeto e sofreu na cruz. E simplesmente nós queremos pegar Jesus, usar Ele, usar, e depois é assim: Jesus, eu já consegui o que eu queria e eu não te quero mais. Muito obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida, mas agora eu quero andar sozinho com as minhas próprias pernas. Eu sei que é duro, irmãos, ouvir isso. Talvez você venha para uma pregação de domingo esperando uma palavra para você ficar extremamente alegre, motivado na tua semana. Mas, irmãos, pregar o Evangelho é ser confrontado. Pregar o Evangelho, irmão, é você ser realinhado, ser reconduzido para a rota. Muitas vezes nós estamos nos perdendo, irmãos, naquilo que a gente nem está percebendo. Estamos tirando Jesus do lugar de honra que é para Ele ter na nossa vida e colocando coisas, colocando pessoas. Mas nessa noite eu estou aqui para dizer para você que Ele tem vestes novas para a sua vida. Tem vestes novas de santidade para a sua vida, irmãos. Pessoal que está aí para se batizar, glória a Deus. Só que não termina no batismo, irmãos. É até o dia da volta de Jesus, ou até o dia que Ele nos leve. Às vezes a gente aceita Jesus, se batiza e acha que pronto, acabou, tudo acabou. Não, irmão, está começando agora. E tem uma caminhada extraordinária para a sua vida. Deus tem coisas novas para você. Com dificuldades, com pedras. Mas que nós temos que olhar lá para o final. E dizer assim: Jesus, está difícil, mas eu vou permanecer e perseverar, porque eu já estou avistando a coroa que não perece. Tem uma coroa, irmãos, para mim e para você, que ela não vai perecer. Tem uma salvação para mim e para você, disponível para nós. O que é que tem de mais precioso na tua vida? Eu queria chamar o louvor, por favor. O que é que tem de mais precioso na tua vida? O apóstolo Paulo diz assim, preste atenção. O apóstolo Paulo diz: o mesmo poder que levantou Jesus da morte e o ressuscitou, é o mesmo poder que opera em nós. O mesmo, irmão, você não entendeu isso não, irmão? O mesmo poder que levantou Jesus da morte e ressuscitou Ele, é o mesmo poder que opera na minha vida e na tua vida. Não é pouca coisa não, irmão. Jesus não é pouca coisa. Ele é o Deus forte. Ele é Pai da eternidade. Ele é a raiz de Davi. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. Ele é aquele que era, que é e que há de vir.
Ele tem que ser o amado das nossas almas. Ele tem que ser aquele que você anseia pela presença dEle. Aquele que ao dormir você pense nele, ore a Ele. Aquele que quando você se acordar, o seu primeiro pensamento vai ser nele. Nós temos que fazer igual John Wesley, irmãos. Quando eu acordo, eu preciso olhar para o meu Salvador, bater continência para Ele dizer assim: o que é que o Senhor tem para a minha vida hoje? Chega de viver a nossa vida, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele entendeu, irmãos, virou a chave na vida de Paulo. Ele disse assim: rapaz, se eu não posso botar remédio e ter uma veste nova, então eu não posso mais viver para mim mesmo. Por isso que ele diz: já não vivo mais eu,